Por esse início que mostra um clima tenso, com uma música ligada diretamente com o sobrenatural, você já deve imaginar que o Adversos está de volta às atividades. Hoje vamos contar uma história muito interessante que se passou na época da Segunda Guerra Mundial. E toda essa história veio à tona, contada por uma parente de uma médium que viveu e presenciou esses acontecimentos. Sabemos que muitas coisas aterrorizantes aconteceram na época da Segunda Guerra Mundial, inclusive muitos acontecimentos ligados diretamente com o sobrenatural. E essa é uma história, ou um fato, digamos assim, ligado com o sobrenatural. Quando vocês escutarem alguns barulhos, ou vozes, ou até choros que não vêm de lugar algum, espero que se lembrem dessa história, pois ela contará praticamente tudo o que acontece entre o nosso mundo e o mundo sobrenatural. Felicia Rock. Um garotinho contou que estava em sua casa com sua mãe. Ele assistia a televisão e ela cozinhava. Eles viviam durante a Segunda Guerra Mundial. Vários bombardeios ocorriam nas cidades. E por conta dessa guerra, o pai daquele garotinho teve que sair para defender o seu país também, ficando assim somente ele e sua mãe na casa. E a mãe dele sempre dizia ao garotinho para que ele não saísse por nada de dentro de casa. Um certo dia, enquanto o garotinho assistia a televisão, sua mãe estava na cozinha. O menino então notou que ocorriam batidas na porta de sua casa. Ele tentou avisar a mãe, mas a mãe não ouviu. Então o menino foi pessoalmente até a porta ver quem estava batendo nela. Ao abrir a porta, o garotinho não avistou ninguém, mas ele notou que no chão havia uma caixa grande em forma de presente. Ele era uma criança, então, vendo aquilo tudo, ele achou maravilhoso, pois era um presente que estava sendo deixado em sua porta. Sem hesitar, o menino achou que fosse o pai dele que tivesse deixado aquele presente para ele. Acabou levando aquela caixa enorme para dentro de sua casa. Ele não avisou nada para sua mãe. Ele somente abriu o presente. O garotinho, após abrir o presente, não se lembra de mais nada. Apenas deu um clarão. Ele ficou desacordado. E quando acordou, ele notou que sua casa estava totalmente escura, vazia. Não havia móveis, não havia nada. Ele então gritava por sua mãe, que também já não estava mais lá. Por noites, esse garotinho andava pelaquela casa escura, gritando a sua mãe, chorando descontroladamente, pois estava sozinho em um lugar escuro. Mas ele sabia que ali era sua casa. Só não havia móveis, não havia nada. Mesmo assim, era sua casa. Numa certa noite, esse garotinho começou a avistar uma mulher de preto, que após essa mesma noite começou a aparecer para esse garotinho diversas noites seguidas. Ele sempre que iria para seu quarto para deitar mesmo no chão para dormir. Todas as noites ele avistava a porta se abrindo. Quando ele olhava para lá, era aquela mulher de preto que entrava no quarto todas as noites e parava em pé em frente a ele e ficava ali olhando para aquele garotinho. Ele se arrepiava com aquilo, deixava ele com muito medo. Em uma noite que esse garotinho foi se deitar para dormir, essa mulher mais uma vez
abriu a porta do quarto e entrou. Só que dessa vez, ela deitou do lado daquele garotinho assustado, com medo. A maioria das vezes que essa mulher de preto aparecia, ela sumia de repente. Só que nessa noite, ela saiu do quarto. O garotinho então foi atrás dela. Ele queria saber quem era aquela mulher. Ele estava assustado e gritava para ela, perguntando o que ela queria ler. Ela então lhe esticou a mão e o chamou em sua direção. E assim foi caminhando até o fim do corredor, onde havia uma escada. Ainda chamando aquele garotinho, aquela mulher de preto começava a descer a escada. O garotinho, mesmo assustado, foi atrás daquela mulher. Assim que ele desceu a escada atrás daquela mulher, ele percebeu que ela entrou na cozinha daquela casa escura. E assim, cautelosamente, ele foi até a cozinha e devagar foi se aproximando da cozinha. Quando chegou lá, ele encontrou aquela mulher sentada na mesa, com os olhos arregalados, olhando diretamente para ele. Ele ficou assustado, mas aquela mulher logo falaria para ele: não precisa ter medo, pode se aproximar. O garotinho, chorando, perguntou para a mulher: o que você quer na minha casa? Onde está minha mãe? A mulher então lhe respondeu que aquele garotinho não poderia mais ficar naquela casa, e se ele confiasse nela, ela poderia levá-lo até sua mãe. Ele perguntou para a mulher como que ela conseguiria fazer isso, pois ele estava procurando a sua mãe há muito tempo, mas nunca via ela em nenhum lugar de sua casa. A mulher de preto, nesse momento, fechou os olhos e disse para o garotinho que para ele ir até a mãe dele, ele já não poderia mais ficar naquela casa. De repente o garotinho ficou bravo e começou a derrubar as coisas que ali estavam, naquela mesa, velas. Então a mulher de preto disse: fique calmo, assim você está assustando as pessoas que aqui estão. Ele disse para ela: aqui não tem ninguém, só tem eu e você. Eu quero a minha mãe. Foi quando a mulher de preto novamente abriu seus olhos, totalmente arregalados, olhando para ele, e disse: você não faz mais parte desse mundo. Você está assustando os moradores dessa casa. Eu conheço muito bem a sua história. Você e sua mãe estavam em casa quando de repente você ouviu alguém batendo na porta da sua casa. Foi atender. Lá encontrou um presente. Você acabou levando aquele presente para dentro de sua casa. Aquele presente era exatamente uma bomba de inimigos de guerra de seu pai, que deixaram aquele presente lá para matá-los. Você abriu aquele presente em casa. Aquela bomba estourou. Você e sua mãe já estão mortos. Hoje, outra família vive na sua casa, mas você está assombrando eles, chorando, fazendo barulhos, gritando por sua mãe. Eles estão ouvindo você, mas não conseguem te ver. Você precisa ir embora para encontrar o seu caminho e assim viver com sua mãe. O garotinho não acreditou naquela mulher de preto. Ficou completamente bravo e disse que não sairia por nada daquela casa. E assim correu daquela cozinha escura novamente para o seu quarto e ficou chorando por sua mãe, batendo nas coisas, pedindo para que sua mãe voltasse. Hoje em dia, diversos moradores tentam morar naquela casa, mas todos eles relatam que escutam vozes de um garotinho chorando e gritando por sua mãe, e várias batidas
também são ouvidas por eles. A mulher de preto em questão era exatamente a médium que entrou em contato com esse garotinho, mas infelizmente não o fez encontrar o seu verdadeiro plano.